dessa aula de hoje. E aí, a ideia dessa aula, na verdade, essa é a segunda aula. Na primeira aula, a gente falou sobre a concepção da política de assistência social, que foi no domingo passado. Só que foi uma coisa que eu acabei resolvendo de última hora. E quando eu falei que ia dar aula, eu já falei no domingo. Essa semana foi bastante corrida, Francisca chegando por aqui. E aí eu acabei também só divulgando essa aula de hoje ontem, né? E relembrando o pessoal hoje. Então, o pessoal ao longo da aula vai chegar, vai aparecer por aqui e vai poder acompanhar. A Deise tinha me perguntado, a Deise, que inclusive está aqui na sala, tinha me perguntado se essa aula ficaria disponível. E eu falei para ela que não, que essa aula não ficaria disponível por conta da plataforma por onde eu faço a transmissão. A gente não consegue disponibilizar o link depois que a aula acaba. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu estou gravando e dependendo da quantidade de pessoas que se inscreveram e que não conseguiram participar, a Daiane chegando agora, seja bem-vinda, Daiane. Eu vou tentar, a Cristina também chegando por aqui, eu vou tentar recuperar a gravação dessa aula e disponibilizar no YouTube para vocês poderem rever depois, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, tá? Então, essa é a primeira coisa. A gente vai manter agora, semanalmente, eu vou estar falando com vocês ao vivo no domingo, às 9 horas, só em último caso, só assim, se não houver mesmo condições de executar, de fazer, é que eu não farei, mas nós teremos esse compromisso de ter uma aula ao vivo todo domingo às 9 horas, todo domingo às 9 horas, todo domingo às 9 horas. Então, a gente vai tentar manter, criar, na verdade, esse costume de todos os domingos a gente se encontrar por aqui. E aí, eu quero muito agradecer a vocês por terem topado essa ideia. Sei que não é um horário comum, nem um dia comum, né? Você parar um domingo à noite, final de noite, início de semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana, o domingo é o dia que a gente geralmente tira para descansar, para recarregar as energias, e a gente parar um tempo já no final da noite para fazer uma aula, para estudar, para debater um tema, não é algo comum. Então, a gente vai aproveitar essa ideia das aulas ao domingo para sempre tentar passar conteúdo com qualidade. Então, o que são essas aulas que eu estou fazendo? Essas aulas eu já dei uma outra vez, e ela fala sobre a política de assistência social. Nossa primeira aula fala sobre a concepção do Sistema Único de Assistência Social, a aula que foi dada no domingo passado. Eu também estou tentando recuperar ele, como eu falei, a semana foi bastante corrida, eu ainda não tive tempo de parar para pegar esse material, tentar pegar esse material e disponibilizar. Se eu conseguir, eu farei a disponibilização da aula de hoje, da aula passada, e das próximas aulas eu aproveito e faço também, e aí eu deixo disponível no canal no YouTube. Para quem ainda não me segue no YouTube, vocês vieram porque eu fiz a publicação em 2 lugares, Facebook e Instagram. Foram os locais que eu postei. Quem ainda não me segue no Instagram e no Facebook, por favor, me seguirem, é André Doria 13 nos dois. E no YouTube é André Doria Consultoria. Você bota lá youtube.com/, André Doria Consultoria, e aí vocês vão cair no meu canal no YouTube. Já tem bastante material lá, mas eu estou sempre postando coisa nova, inclusive eu tenho uma série de aulas lá que eu postei referente ao curso do SUS, um curso que eu criei, Clara, bem-vinda. E esse curso ele fala sobre o SUS de uma forma geral, mas o foco hoje não é falar sobre o curso do SUS, o foco hoje é falar sobre proteção social no SUS. E eu vou começar a nossa aula abrindo agora a página, compartilhando agora a minha apresentação, beleza? Então, deixa eu só aumentar aqui minha tela aqui para vocês poderem me acompanhar. Só configurar aqui rapidinho. Enquanto eu estiver na aula, vocês fiquem à vontade para vocês
fazerem suas perguntas, seus questionamentos. Ali, Daiane está colocando, boa noite, gosto muito das suas aulas, parabéns. Obrigado pelo feedback, sempre é muito importante ouvir vocês, esse feedback ajuda a gente a permanecer fazendo. A Elianeide Dias também manda boa noite, muito bom estar aqui, boa noite vocês. Para quem está chegando agora, a gente tem um chat no Zoom que vocês podem utilizar. Tanto quem está assistindo no celular, como quem está assistindo, no computador, tem como utilizar esse chat, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e fiquem à vontade para usar o chat para a gente conversar, beleza? Então, vamos lá. Como eu já te falei, a gente trabalhou já com essa ideia dessas aulas no workshop do SUAS, mas a gente está trazendo ela de volta porque a gente não conseguiu atingir um número grande, né? Na verdade, eu fiz esse workshop no início do ano passado, salvo engano, agosto. Salvo engano, em agosto do ano passado. Julho ou agosto do ano passado. E aí eu estou trazendo de volta, porque já tem muito tempo, né, desde a publicação desse workshop. E esse é um conteúdo que é extremamente relevante, principalmente para quem trabalha na política de assistência social, política da qual eu sou militante, faço parte, atuo, sou trabalhador do SUAS, atuo prestando consultoria aos municípios, atuo fazendo capacitações sobre a política de assistência social e sobre o SUAS, dou palestra, estive em algumas conferências municipais esse ano, referente à Conferência Democrática Municipal de Assistência Social. Na próxima quinta-feira eu vou estar em outra conferência também falando, e até por conta disso, na terça-feira, excepcionalmente na terça-feira, eu vou fazer mais uma live. A proteção social no Brasil, ela foi estabelecida pela... A Vicaele está colocando aqui que no fone de ouvido é melhor, tá com fone, ela está usando o fone. A proteção social no Brasil, ela foi estabelecida através da Constituição Federal de 88, né, ao afiançar os direitos humanos e sociais como a responsabilidade pública e estatal, operou, ainda que conceitualmente, fundamentais mudanças, pois acrescentou na agenda dos entes públicos no conjunto de necessidades até então consideradas de âmbito pessoal ou individual. Eu vou fazer aqui agora um parênteses bem grande. E esse parênteses é importante para a gente entender um pouquinho de como funciona a dinâmica do atendimento à pessoa que está em situação de vulnerabilidade no Brasil de uma forma mais ampla e mais concreta. O serviço social, ele começa no Brasil em 1936. Nossa, eu pulei de 88, da Constituição de 88 para 36. Por quê? Porque em 36, ano em que surge a primeira escola de serviço social em São Paulo, do Centro de Estudos de Ação Social, salve engano, esse era o nome que era dado. Ele era vinculado à Igreja Católica e ele vem dentro da concepção do neotomismo. O neotomismo é um conceito filosófico, na verdade, é uma doutrina filosófica que foi fomentada por Tomás, né? São Tomás de Aquino, né? Ele introduziu na Igreja Católica a ideia de trazer a filosofia para dentro da Igreja Católica como forma de confirmar a fé. Ele trazia a filosofia como forma de confirmar a existência da fé, a existência dos preceitos cristãos. Isso lá séculos atrás, né? São Tomé. O neotomismo ele nasce no final do século XIX e no Brasil ele aparece no século XX, né? na terceira década do século XX. Então, na década de 30, a gente começou a vivenciar a experiência do newtonismo, porque a formação em serviço social da época era uma formação que era voltada exclusivamente para o atendimento
das questões sociais, das expressões da questão social que começavam a aparecer no processo de industrialização brasileira, né? O processo de industrialização brasileira, que é um processo de industrialização tardia. Esse processo de industrialização tardia traz para a gente uma série de problemas, né? Principalmente problemas migratórios, né? As cidades não estavam estruturadas para receber a quantidade de população que passou a receber. Então, São Paulo foi um dos locais para onde mais pessoas migraram, seja do norte, do nordeste, do próprio sudeste, de outros estados do sudeste, do sul e do centro-oeste. Então, as concentrações populacionais em São Paulo começaram a aumentar. Partiu daí a necessidade de interação de forma mais organizada do que antes era conhecido como filantropia. Inclusive, caridade é um dos preceitos religiosos mais valorizados por São Tomé, pela lógica do neotomismo, né? Então, essa ideia ela se constituiu dentro do Brasil, dentro da população brasileira, durante esse período. Então, desde a década de 30 até a década de 80, início da década de 80, que é quando nós começamos a construir o processo de renovação, de reconceitualização, né? Quando a gente passa a introduzir a leitura dos originais, de textos originais de Marx, quando a profissão começa a beber na fonte, é que a gente começa a perceber que a nossa interação ela precisa ser diferente. A gente não precisa adequar as pessoas à situação em que ela vive, né? Não é essa a ideia, né? E a gente só consegue com a ruptura do neotomismo, com a ruptura dessa lógica, também uma lógica positivista, né? Da perspectiva de que o usuário ele não é um cidadão de direitos, né? Ele é um cliente. Você está atendendo um cliente e notem, isso remonta à década de 30, final da década de 30, mas é algo que a gente ainda ouve atualmente, né? Infelizmente, alguns profissionais ainda adotam a postura da década de 30 para lidar com os problemas atuais. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir a questão da família, e a gente vai perceber que família é um ponto fundamental dentro desse processo do neotomismo, né? Não à toa o neotomismo pregava a educação familiar e moral. Então, a adequação à moral, a costume, isso é algo que é muito latente dentro dessa vertente. Por que eu estou fazendo esse resgate? Para a gente entender que durante todo o processo de construção da política de assistência social, e a política de assistência social ela se fortalece no Brasil a partir da década de 69, ela tem um primeiro traço com participação do Estado, em 42, com a construção da LBA, 42 ou 45, agora eu fiquei em dúvida, com a construção da LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência. Essa Legião Brasileira de Assistência é 42. Ela foi criada por Darcy Vargas, primeira-dama da era Vargas, né? Então, Darcy Vargas cria a LBA para atender as demandas dos pracinhas brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial e que, por conta disso, as famílias ficavam em situação de precariedade, né? No retorno deles, muitos mortos, outros mutilados, havia necessidade dessa interação. Um ponto interessante que é a concepção da LBA, ela não se dá do ponto de vista formal por Estado, ela não se dá como uma obrigatoriedade do Estado. Ela se dá inicialmente como uma iniciativa da sociedade civil. Então, ela tem apoio da Confederação das Indústrias, ela tem apoio das associações dos comerciários. Então, essa é a lógica. E a primeira sede acabou sendo no Rio de Janeiro, que era até então a sede do poder, a sede da República, né? Então, esse é o parênteses. 69, ele passa para o poder do Estado, ou seja, ele passa a ser gerido pelo Estado, e ele passa de associação para uma fundação. Ele ganha um caráter de fundação, passando a ter investimento público de forma mais
concreta, e ele passa a ser, ele sofre uma ampliação, passando a existir em todos os estados brasileiros. Então, a partir de 69, começou o processo de construção de sedes da LBA em todo o território nacional, não só nessa perspectiva, não mais para atender a família dos Paracinhas, mas nessa perspectiva já para atender as demandas cada vez mais crescentes desse processo de industrialização tardia, desse processo de construção do capitalismo, desse processo de afunilamento dos pobres, né? A gente passa a ver cada vez mais aumentar o número de pobres, diminuir o acesso a serviços, a emprego com qualidade, entre outras coisas. Bem parecido com algo que a gente está vivendo agora, né? Mas isso é tema para a nossa quarta aula, quando eu vou falar sobre garantias de direitos. Eu vou pedir desculpa a vocês pelo barulho, mas infelizmente eu moro próximo a uma rua que é uma avenida principal, e aqui tem uma galera que gosta de andar com moto fazendo barulho insuportável. Então eu peço desculpa por isso, mas vamos continuar na nossa aula. Então, eu fiz esse recorte histórico porque é importante a gente entender que durante todo o processo de formulação do que hoje nós entendemos como política de assistência social, historicamente foi tratado como caridade, como algo secundário, como um processo para adequação daquele humano às condições que ele vivia. Ele precisava aprender a viver com pouco, ele precisava aprender a adoecer pouco, ele precisava entender que a condição dele era por uma vontade divina, que ele não tinha como melhorar a situação. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E isso foi incutido. Então, acessar serviços públicos é um processo que não é comum, não foi construído ao longo da nossa sociedade. Acessar a educação, acessar a saúde, tudo isso sempre foi para rico, nunca foi para pobre. Filho de trabalhador não podia entrar na universidade. Filho de trabalhador não tem como ter acesso à saúde. Embora exista investimento alto em saúde pública, nós vemos uma sequência de fraudes, uma sequência de roubos que acaba tirando a qualidade do sistema, que ele é maravilhoso. Só critica o sistema único de assistência, sistema único de saúde, quem não o conhece, né? O sistema ele é rico e ele poderia ter mais qualidade, não fosse uma série de desmandos que acontecem, né? E muitas vezes a gente não sabe identificar direito de onde é que deveria vir o respaldo para realização, para execução dessa política. Então, só passa a ter o entendimento de direito, a proteção social só passa a ser só passa a ser encarada como responsabilidade pública estatal com a Constituição de 88, depois de uma série de discussões e de debates ao longo do início da década de 80, né? Esse parênteses foi importante para a gente poder entender como é. Nesse caminho, inaugurou uma mudança para a sociedade brasileira ao introduzir a Seguridade como um guarda-chuva que abriga 3 políticas de proteção social: a saúde, a previdência e a assistência social. As constituições anteriores já reconheciam o papel da Previdência em assegurar a maior parte das atenções da legislação social do trabalho. Ou seja, a Previdência Social já era uma coisa anterior, né? Não é uma novidade na construção, não é uma novidade que vem para a gente com a Constituição de 88, né? Mas já existia desde então, né? Desde antes, esse processo, né? O seguro social de contribuição tripartite entre Estado, patrão e empregado foi implementado no Brasil na segunda década do século XX. Ou seja, esse processo da Previdência já é um processo mais antigo e foi absorvido pela sociedade, ainda que não alcançasse todos os trabalhadores, como é o caso dos domésticos, né? Aquela pessoa que trabalha com serviços domésticos não tinha respaldado os seus direitos. Então, discutir a Previdência Social tem significado no Brasil o exame do seguro social, portanto, diretamente contributivo, quer pelos beneficiários para os quais presta assistência,
quer para seus patrões e para o Estado. Ou seja, a política de previdência no Brasil é uma política contributiva. Você não tem acesso salvo contribuição, né? Salvo resguardado se você fizer contribuição. E agora a gente está passando por um processo de reforma da Previdência que vai ampliar o tempo de contribuição para que se tenha acesso, para que se tenha garantido a aposentadoria, né? Então, essas são uma série de questões que notem que não estão deixadas lá atrás, né? São coisas que a gente pode automaticamente trabalhar hoje sem nenhum problema. A saúde só foi incluída e reconhecida como direito de todos pela Constituição de 88. O texto constitucional propõe um sistema único de saúde para todos os cidadãos e em todo o território nacional. Convive nesse modelo com o setor privado, individual ou coletivo, né? Ou seja, os planos de saúde individual, aqueles planos de saúde coletivo, quando a empresa faz um plano geral para todo mundo, com participação ou sem participação e tudo mais. Ou serviços lucrativos de atenção individual para saúdes clínica, hospitalar, terapêutica e laboratorial. Então, existe a oferta pública da proteção social no quesito saúde, de forma universal para todos, através do Sistema Único de Saúde, embora a gente, às vezes, geralmente tenha bastante dificuldade no acesso aos serviços, principalmente quando vai elevando a complexidade do serviço. Exames de complexidade são muito complicados de se ter acesso. Tratamento para câncer é muito complicado de se ter acesso. A gente vem vivenciando em uma série de estados problemas com o tratamento das pessoas que são acometidas pelo câncer, né? E aí a gente não ter os medicamentos para rádio e quimioterapia, todo aquele processo de cuidado, de atenção que é necessário nesse tipo de serviço. A inclusão da assistência social na Seguridade Social foi uma decisão plenamente inovadora. Primeiro, por tratar esse campo como conteúdo de política pública de responsabilidade estatal e não como uma nova ação com atividades e atendimentos eventuais. E por que a gente traz isso? Não havia, até então, um processo estruturado e continuado de ações, de programas, de projetos, de serviços que fossem ofertados à população com previsibilidade, ou seja, com aquela percepção pela população que se eu precisar de tal serviço, eu sei que eu vou encontrar ele, independente de quem seja prefeito, independente de qual ano eu vá, independente de em qual cidade eu vá. Não é uma política de governo, é uma política de Estado. Por isso, responsabilidade estatal. E segundo, por desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, pela qual a ação da família e da sociedade antecedia a do Estado. Note que no texto constitucional a gente ainda vê muito isso, né? Primeiro a família, depois a sociedade civil e, por último, o Estado como responsável para a oferta de uma série de demandas que são latentes de todo e qualquer ser humano, né? Então, direito à alimentação, direito à educação, direito à habitação, direito a trabalho, emprego, renda, todos esses direitos são direitos humanos assegurados nas mais diversas cartas de direitos humanos. Elas são obrigação estatal garantir, assegurar e facilitar o acesso a eles. Só que o que a gente vinha vivenciando era um processo de filantropização das ações, era um processo de benevolência, era um processo de caridade. Lembra do neotonismo? A caridade como principal atributo cristão, como principal vertente cristã. Essa era a ideia. Então, as ações aconteciam muito mais pautadas pela participação e pela efetiva execução pela sociedade civil do que pelo Estado. Então, a gente tem oferta de sopão, oferta de cobertor em épocas de frio.
todas essas são ações sociais que qualquer pessoa tem, tendo condição, tendo vontade, pode exercer. Contudo, a política de assistência social só pode ser exercida, só pode ser executada com financiamento público. E aí nas 3 esferas, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, dentro dessa perspectiva, esse é o segundo ponto de inovação na inclusão da assistência social dentro do tripé da Seguridade Social, porque a gente vai romper um processo que já estava bem consolidado, um processo que já estava bem latente, que acaba, nesse processo, colocando o Estado em terceiro plano. Então, a responsabilidade era da família, da sociedade civil, e só depois, quando não desse mais para um ou outro cuidar, viria para o Estado. Então, a gente inverte essa lógica. E há também ainda a permanência, né? A inclusão da assistência social na Seguridade Social, como obrigação estatal, responsabilidade estatal, ela não impede a continuidade das atividades oriundas da sociedade civil, né? Sejam aquelas organizações não governamentais, né? As ONGs. Então, as ONGs têm seu papel assegurado desde que atuem como previsto dentro do Sistema Único de Assistência Social. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, o apoio às entidades sociais foi sempre um biombo relacional adotado pelo Estado para não quebrar a mediação da religiosidade posta pelo Pacto Igreja-Estado. Então, dentro dessa perspectiva, a Igreja tinha um papel preponderante de trabalhar com a sociedade, tentando adequar aquela sociedade, aquela população, a classe trabalhadora, às condições que elas viviam, né? E terceiro, por introduzir um novo campo em que se efetivam os direitos sociais, né? Então, via assistência social, via tripé da Seguridade Social, a gente traz mais um campo onde os direitos sociais serão efetivados. Então, a gente tem mais possibilidade de garantir direitos através da implementação da construção da política de assistência social no tripé da Seguridade. A Monique colocou aqui 42, ela me ajudou aqui na lembrança da LBA, 42, o ano de criação da LBA. Obrigado, Monique. A inclusão da assistência social significou, portanto, ampliação no campo dos direitos humanos e sociais e, como consequência, introduziu a exigência de a assistência social como política ser capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos do cidadão em seu raio de ação. Tarefa, aliás, que ainda permanece em construção. E por que ainda permanece em construção? Porque nós não temos um sistema de proteção social no Brasil concluído. A gente ainda coloca na balança para ver quem precisa mais para acessar a política de assistência. A gente ainda tem cortes por renda, né? 1/4 do salário mínimo, meio salário mínimo. A gente sempre vem trabalhando na perspectiva de filtrar o mais vulnerável para poder fazer a concessão do benefício, né? A gente ainda tem que buscar esse equilíbrio, né? Entre os recursos financeiros que nós temos para desenvolver nossas atividades e a condição de ofertar com qualidade os serviços, né? Então, essa é uma perspectiva que é extremamente importante. Essa perspectiva é a perspectiva de identificar, é a perspectiva de racionalizar o uso dos recursos para que a gente consiga atender um número maior de pessoas. Então, essa é uma tarefa que ainda está em construção. Deixa eu apagar aqui. A assistência social, como toda política social, é um campo de forças entre concepções, interesses, perspectivas, tradições. Seu processo de efetivação como política de direitos não escapa do movimento histórico
entre as relações de forças sociais. Portanto, é fundamental a compreensão do conteúdo possível dessa área e de suas implicações no processo civilizatório da sociedade brasileira. Note, a gente está falando de uma política que vai articular esforços, ações, serviços, equipamentos, trabalhadores dentro do processo de tentar fortalecer a autonomia das famílias, de tentar garantir o fortalecimento da função protetiva das famílias e de trabalhar de forma integral a família. A proteção social no Brasil e a proteção social dentro da política de assistência social, ela é a proteção integral, é a proteção social integral. E por integral, entenda, ao acolher qualquer usuário em qualquer um dos equipamentos, nós precisamos identificar toda e qualquer demanda, aquelas mais latentes, ou seja, aquelas mais visíveis, e aquelas que ainda não são visíveis, aquelas invisíveis, como, por exemplo, o sofrimento por violência intrafamiliar. Muitas vezes não é uma coisa visível no primeiro contato com a família. Ou abuso e exploração sexual. Esse, geralmente, é muito mais complicado da gente identificar. Então, a perspectiva da gente entender quais são as dinâmicas que nós temos no nosso cotidiano, quais são as dinâmicas que nós trazemos do processo de construção histórica da sociedade, da possibilidade de entender qual é o contexto sociocultural, econômico e histórico daquela comunidade com a qual nós vamos trabalhar, é extremamente importante, né? A gente traz aqui a perspectiva da existência de algumas tradições que são fortemente trabalhadas com a população, que, via de regra, mais vitimiza a população do que empodera a população, do que dá autonomia. Monique complementa aqui, né, aquela ideia das ações fragmentadas, seletivas, por conta do corte do recurso, e por isso também a gente precisa trabalhar ainda mais, né, dentro do processo de construção da proteção social no Brasil. Então, para a gente construir, para a gente consolidar as nossas ações, nós precisamos verdadeiramente entender essa correlação de forças que existem. Existe a força dominante que impera na sociedade, que quer que a gente tenha uma massa de excluídos cada vez maior, porque quanto maior o número de excluídos, maior o mercado reserva de mão de obras. Então, quanto maior o número de desemprego, quanto maior o grau de desemprego na sociedade, melhor para o capitalista, porque ele vai poder pagar menos, porque ele vai poder barganhar mais, porque ele vai poder contratar pessoas pagando menos do que um salário mínimo. Isso já é realidade, né? A alteração na legislação trabalhista oportunizou que isso acontecesse. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um processo que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. O entendimento é extremamente importante, né, dessa correlação. Por isso, o neotomismo não tem como ser a base teórica de construção das políticas públicas, e principalmente da política de assistência social no tocante ao fortalecimento da proteção social. Porque o neotomismo culpa o indivíduo, tenta adequar o indivíduo àquela situação. E a política de assistência social tem que ser empoderadora, tem que ser garantidora de direito, tem que dar autonomia à família, tem que garantir esse processo de fortalecimento da função protetiva da família com autonomia. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente. Torna-se cada vez mais claro o embate entre duas abrangentes concepções da política de assistência social. Uma que, nos termos da Constituição Federal de 88, busca configurá-la como uma política de Estado, dever do Estado de direito da população. Outra que interpreta a Constituição Federal de 88 pelo princípio da subsidiariedade. Isto é, o Estado deve ser o último e não o primeiro a agir. Então, essa dicotomia entre
efetiva participação do Estado no processo de construção e garantia e a evasão do Estado na participação. O que nós vivemos hoje no contexto nacional é desvaziamento da obrigação do setor público, do setor estatal, do governo federal em participar, em assegurar a execução da política. Então, essa disputa de concepção é muito mais clara agora, né? Entre os defensores da política de assistência social, e eu me incluo neles, que defendem uma participação mais efetiva do Estado, com financiamento público, com ampliação da oferta dos serviços e não com redução, com a quebra das barreiras para que as pessoas possam acessar os direitos, né? Sem essa de precisar um quarto salário mínimo, meio salário mínimo. Todas as pessoas que tiverem necessidade, que precisarem, podem acessar sem necessariamente ter que passar por uma comprovação de renda, né, que se cai a barreira da renda. A Kézia atrás. As percas de direitos vêm desde as primeiras reformas da Previdência, que temos como benefícios eventuais hoje eram direitos do trabalhador que contribuía. É um processo de fragilização que sempre vem acontecendo, né? Mas note, do mesmo ponto que esse era um direito do trabalhador, ele se restringia ao trabalhador, né? Os benefícios eventuais hoje ele não se restringe ao trabalhador. Então, quem não acessa o trabalho... E eu chamo a atenção à questão do trabalho, porque o trabalho é uma das matizes de qualificação moral da família. Olha, não está trabalhando, é desempregado, é desocupado, é preguiçoso. Isso é muito utilizado principalmente para atingir as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Olha, agora recebe um Bolsa Família, aquela miséria, e agora não quer trabalhar. Virou um bando de desocupado. E o que acontece verdadeiramente é que o tipo de trabalho que aquela família tinha era trabalho doméstico, pelo qual ela trabalhava e sua remuneração não chegava a um salário mínimo. Ela recebia quanto a pessoa queria pagar, não tinha um piso salarial, não tinha nada que garantisse direitos, no caso de problemas de saúde e qualquer outro tipo nesse sentido. Então, houve uma mudança significativa, deixou de ser parte para o trabalhador, lembrando que quando era para o trabalhador era contributiva, no mesmo regime previdenciário, todo regime previdenciário é contributivo. Então, o Vale Transporte ainda existe, você paga uma parte. Auxílio alimentação ainda existe, você paga uma parte. Então, esse processo de contribuição a gente não vê nos benefícios eventuais, e benefício eventual é uma coisa que é bem distinta mesmo, do que esses outros serviços são ofertados, né? Aí os benefícios eventuais, como o próprio nome diz, é eventual, não é permanente. Ele acontece em decorrência da necessidade da família, do usuário, não por uma contrapartida do Estado para a manutenção daquela família, né? O ex-senador Suplicy, ele tinha um projeto de lei que nunca foi levado a sério, que era a renda cidadã, que era a garantia da oferta de um salário mínimo para toda a população em idade ativa, independente de estar trabalhando ou não. Era uma retribuição do Brasil para os brasileiros pelos impostos pagos e pela riqueza que é explorada em todo o território nacional. Como exemplo, nós temos aqui o petróleo, né? Em todo estado tem poços de petróleo e esse petróleo é retirado do estado e ele não volta para a gente, né? Quando volta para o município, volta para os governos estaduais, que muitas vezes não revertem esse recurso para a população. Então, eu parto dessa linha de ampliar direitos, né? De ampliar o tipo de benefícios que a gente pode fornecer para a população sem a necessidade de contrapartida, muito pelo contrário. Aplicar um modelo na realidade exige a capacidade estratégica de enfrentar
condicionantes, determinantes, impacto nos elementos do presente e do passado, que não condizem com o modelo que seja desejado concretizar para o futuro. Portanto, a aplicação de um modelo supõe a alteração do que já vinha ocorrendo e ainda um novo modo de realizar a leitura dos fatos e elementos em mutação. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente traz para o Brasil um novo processo de pensar a política de assistência social, e esse novo modelo ele ganha mais força com a construção da NOB SUAS em 2005, que é o que traz para a gente o primeiro esboço, que depois vem sendo qualificado, do que é o Sistema Único de Assistência Social, nós temos a perspectiva de que esse modelo ele vai ser implantado em todo o território nacional, ou seja, toda a cidade brasileira que aderiu ao SUAS, aproximadamente 98% das cidades brasileiras aderiram ao SUAS, 2% executam a política da forma que quiser, não estão inseridos. Desses 98%, em toda cidade vai ter um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que vai ofertar os serviços do PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Né? Então, em todo o território nacional, se a cidade está inserida no SUAS, ela vai ter esse equipamento. Mas note, o fato da gente ter isso de forma nacionalizada, em toda a cidade ter, não significa dizer que o processo de implementação desse modelo naquela cidade vai ser igual à minha cidade, a cidade onde eu resido. Né? Porque a gente precisa entender quais são os determinantes existentes dentro daquela comunidade, dentro daquele município, quais são as condições de renda daquela população, quais são as principais vulnerabilidades que aquela população apresenta, a quantidade de pessoas ou de famílias em situação como eu posso dizer, de vulnerabilidade, de risco, em situação de extrema pobreza. Então, essas informações são informações que são importantes para a gente casar com as nossas ações, com a leitura do que nós estamos fazendo e do que nós pretendemos implementar. E a Kézia complementa que o que vai determinar é o diagnóstico, conhecimento do território, sem sombra de dúvida. O que determina o processo de implementação são os diagnósticos, né? E a vigilância socioassistencial ela tem um papel fundamental. Vigilância, inclusive, que é tema da nossa próxima aula. Proteção social. O sentido de proteção supõe, antes de tudo, tomar a defesa de algo, impedir sua destruição, sua alteração. A ideia de proteção contém um caráter preservacionista, não da precariedade, mas da vida. Então, o que a gente vai preservar não é a condição em que a pessoa está. A gente não está aqui para trazer para a pessoa que ela precisa se contentar com a forma onde ela se encontra, com o local onde ela se encontra, com o tipo de vida que ela vem tomando. Né? A gente está aqui para garantir a vida. E garantir a vida pressupõe construção e desenvolvimento da autonomia das famílias. Porque não existe garantia da vida plena, se aquela família ela é dependente de qualquer que seja, de qualquer coisa que seja, né? Seja de uma política, seja de um benefício, seja do que quer que seja. O processo de construção da autonomia é extremamente importante para que a gente possa consolidar um processo que vai levar à mudança da situação, à mudança do patamar vivenciado pelaquela família. Então, a Política de Assistência Social, a PNS 2004, afirma que a proteção social deve afiançar algumas seguranças, ou seja, deve garantir sobrevivência de rendimento de autonomia, acolhida e convívio de vivência familiar e comunitária. Então, essas são as seguranças que nós precisamos garantir dentro do processo de execução da política de assistência social. Ou seja, garantia de sobrevivência, seja por renda e por autonomia, acolhida, ou seja, acolher a todo e qualquer usuário, independente de crença, religião, cor, opção sexual, o que quer que seja,
qualquer uma dessas denotações e acolher de forma integral, identificando quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas e como nós podemos melhor atender a essa população. De convívio e de vivência familiar e comunitária, porque o processo de garantia da autonomia perpassa também pela mudança na postura, na construção das atividades que são feitas dentro da nossa cidade, né? Dentro dos nossos equipamentos, dentro da proteção social básica, especial. Então, a gente precisa identificar as vulnerabilidades daquela comunidade e nós precisamos incentivar, nós precisamos atuar no sentido de fortalecer essa convivência familiar e essa convivência comunitária. A proteção social no SUAS se consolida com base na complexidade. Então, nós teremos a proteção social básica e a proteção social especial de média e alta complexidade. Proteção social básica vai se ater ao processo de prevenção. Vai trabalhar de forma preventiva com as ações, com as vulnerabilidades, com os riscos sociais e pessoais que possam ocasionar violação de direito. Proteção especial vai trabalhar remediando, ou seja, de forma reativa, né? Vai trabalhar com a população que sofreu violação de direito. E aí, dependendo do grau dessa violação, a gente vai trabalhar na média ou na alta complexidade. Então, o que vai diferenciar esse degrau na proteção social básica, você tem os vínculos familiares e comunitários assegurados. Então, não tem nenhum problema. Na média complexidade, nós veremos fragilidades. E essas fragilidades são em decorrências da violação de direito. Então, o processo de trabalho dentro da média complexidade vai se dar na perspectiva de fortalecer a função protetiva, de resguardar a não reincidência da violação de direito, trabalhando com o violador e com o violado, dentre outras, né? E na alta complexidade, a gente tem estabelecido uma ruptura. E essa ruptura ela pode ter sido determinada, ela só pode acontecer determinada pelo judiciário, e nessa ruptura, nem sempre ao se romper, ou seja, ao serir uma família, os membros de uma família em uma das modalidades de acolhimento, o vínculo afetivo com a família ela terá sido rompido, mas ela está fragilizada, já que eles não estão morando, residindo no mesmo ambiente. Então, é extremamente importante a gente se atentar para que, no processo, no trabalho na alta complexidade, a gente venha a fortalecer, a favorecer a articulação com a família, a articulação com a família para que a gente possa reinserir a criança, adolescente, o idoso no convívio familiar e comunitário que deve ser assegurado por nós. Então, dentro da proteção social básica, nós temos 3 serviços: o serviço de proteção e atendimento integral à família, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Os 3 serviços vão trabalhar na perspectiva da prevenção. Os 3 serviços vão pautar o trabalho com a família e com os usuários no sentido de fortalecer o convívio, a vivência, diminuir as vulnerabilidades e os riscos, entender e construir processos de vida, projetos de vida, processos alternativos, projetos alternativos para a situação que a pessoa está. Vai acompanhar nesse processo, através do acompanhamento familiar pelo PAIF, que busca superar, ultrapassar uma demanda que seja apresentada. Na média complexidade, nós temos serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF, serviço especializado de abordagem social e o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Além do serviço de proteção social especial para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, idosa e suas famílias, e serviço especializado para
para pessoas em situação de rua. Só frisando aqui o serviço de esse serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências idosas, ele é diferente daquele prestado na proteção social básica. A proteção social básica traz para a gente a ideia de aplicar ações preventivas. Já na média complexidade, já houve violação de direito. Então, aqui a gente tenta trabalhar na perspectiva de oportunizar um processo de ressignificação da violação de direito, um processo de trabalho com a pessoa que acabou violando o direito. Geralmente, a gente está falando nesse sentido de cuidadores, seja uma mãe, seja um filho para um idoso, ou seja uma mãe para um filho com deficiência. Muitas vezes, na vontade de proteger, acaba limitando o processo de construção e de garantia da autonomia do indivíduo. Então, nesse processo, ocorre a violação de direito e nós devemos trabalhar no sentido de resguardar essa autonomia, no sentido de assegurar um novo processo de vida pela família. Beleza? Na alta complexidade, nós teremos os serviços de acolhimento institucional em república e em família acolhedora, e os serviços de proteção em situação de calamidades públicas e de emergência. Bom, essa foi nossa aula, né, sobre a proteção social no Brasil e principalmente no SUAS. Esse é o modelo de proteção social que nós trabalhamos dentro do SUAS e ele só consegue ser colocado em funcionamento de forma efetiva se a gente tiver a vigilância socioassistencial assegurada. E aí a gente vai conseguir ter, como a Késia falou, o diagnóstico e o conhecimento mais rico sobre o território no qual nós pretendemos atuar. A nossa próxima aula será no próximo domingo, sobre vigilância socioassistencial, e a nossa última aula de hoje às 15 sobre garantias de direitos, sempre às 21 horas. Agora a gente vai abrir para perguntas, né? Vocês viram, deixa eu só parar aqui de compartilhar e voltar para a nossa tela. Vocês viram que a gente, ao longo da aula, ao longo da exposição, a gente foi respondendo àquelas pessoas que estavam comentando, né? A gente estava trazendo para dentro da nossa aula esses questionamentos, essas informações, tudo que estava sendo trazido por essas pessoas, né? Então, o que vocês trouxerem, a gente vai estar colocando. Vicaele está colocando aqui... Cadê? Parabéns, ótima aula. Deise colocando, obrigado pela aula. Welton, parabéns. Carla, ótima aula, muito obrigado, mas a gente está aqui ainda disponível para atender vocês e para falar com vocês, se vocês tiverem dúvidas. Falar mais uma vez das pessoas que estão acompanhando aqui com a gente: Daiane, Carla, Andriele, Clara, Cláudia, Deise, Edinalva, Elianeide, Jailda, Késia, Lidaiane, Maria das Graças, Maria Elizabeth, Marinei, Micarla, Monique, Quitéria, Sandra, Thalita e Vicaele. Ótima aula, trabalhando no CRAS, me ajudou, coisa boa. Edinalva colocou. Elianeide, excelente aula. Vicaele, explica como funcionam as medidas socioeducativas. Vicaele, as medidas socioeducativas, elas funcionam no apoio e na supervisão a adolescentes que cometem ato infracional. Então, ao cometer um ato infracional, adolescente entre 12 e 18 anos, ele vai passar por um processo e, em decorrência desse processo judicial, o juízo pode determinar pelo cumprimento de alguma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa ela pode se dar
no regime aberto, e aí entra prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, no semiaberto, e aí tem reclusão parcial, ou seja, ele fica recluso por um período, e no regime fechado. Regime fechado é o que é Senan, é o que é Fundação Casa, em São Paulo. São presídios voltados para o cumprimento das medidas socioeducativas. Só que o que acontece? Nosso foco dentro da política de assistência social se dá apenas nas medidas socioeducativas em meio aberto, na prestação de serviço à comunidade e na liberdade assistida. Na prestação de serviço à comunidade, o usuário ele vai prestar serviço para reparar o dano à comunidade. A prestação de serviço à comunidade ele tem esse caráter educativo. As funções que devem ser desenvolvidas pelo adolescente não podem ser situações penosas, não pode pegar peso, não pode impor vexame a esses adolescentes. A ideia desse serviço é, fundamentalmente, trabalhar no processo de assegurar a reinserção social desses adolescentes, dessas crianças, entendendo o funcionamento, entendendo a participação, entendendo esse processo de trabalho que vai ajudar a conhecer, a compartilhar, a descobrir um mundo novo, né? Então, quais são as funções que a gente pode trabalhar com esse adolescente? Ele pode nos auxiliar dentro dos equipamentos, como auxiliar administrativo. Ele não fará o papel do auxiliar administrativo, mas ele poderá nos auxiliar nesse processo. Ele poderá trabalhar, por exemplo, com máquinas de reprografia, de xerox, né? Outras atividades como essa, né? Então, essa é a ideia. Já na liberdade assistida, ele vai até o equipamento do CREAS e ele participa de oficinas socioeducativas que visam construir, que visam ressignificar o ato infracional cometido e que visam o processo de reinserção na sociedade a partir desse projeto construído. Então, a gente vai trabalhar com esses municípios, com esses adolescentes nesse sentido, no sentido da construção de um projeto de vida que potencialize o conhecimento do diferente. Vamos ver mais. Pronto. Aí a Kézia pergunta, André, sobre os serviços em domicílio, qual a sua concepção sobre esse serviço? Que está tipificado, mas não está executado em muitos municípios. Excelente pergunta, Kézia. Verdadeiramente, a gente tem bastante dificuldade em colocar para funcionar, né? Até porque esse serviço ele carece de equipe própria. A gente não tem como executar. A gente até tenta executar via página, mas não é o modelo ideal de execução. O que acontece é que, como esse é um serviço que não é cofinanciado pelo governo federal e pelos governos estaduais, o município acaba optando por não fazer a prestação desse serviço. No meu ponto de vista, é um equívoco. Lembrando sempre que o cofinanciamento ele perpassa também pelo município, né? O cofinanciamento ele vem do governo federal, do governo estadual e do município. Então, eu acredito que a execução seria fundamental para a gente garantir o processo de autonomia e de prevenção à violação de direitos contra idosos, contra pessoas com deficiências e idosas em situação de baixa mobilidade, principalmente. Então, acho que é extremamente importante o processo de execução, mas para isso não dá para a gente sobrecarregar o PAIF. A gente precisa ter uma equipe para trabalhar isso. Jailda coloca ótima aula. Leidiane pede para falar sobre serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em domicílio. Não existe serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no domicílio. Existe
proteção social básica no domicílio. O trabalho que vai ser desenvolvido na proteção social básica no domicílio diverge, é diferente do processo que se dá no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Né? No serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente vai trabalhar dentro de um projeto, dentro de um programa traçado ao longo do ano, onde nós vamos trabalhar a parte lúdica e a parte socioeducativa. Essa parte socioeducativa com a orientação, com a abordagem de temas transversais, sexualidade, prevenção contra as drogas, contra as doenças, questão de garantia de direitos, processo de construção de projetos de vida, dentre outros. Na proteção social básica no domicílio, nós vamos atuar abordando a garantia da autonomia das pessoas que se encontram nesse processo, né, que se encontram nessa situação de vulnerabilidade por cadê aqui, achei, de vulnerabilidade por conta da sua situação, né? Seja ela idosa ou seja ela pessoa com deficiência. Então, dentro dessa perspectiva, é sempre importante a gente se atentar para que o nosso atendimento na proteção social básica no domicílio vai pautar o processo de fortalecimento da autonomia daquela família, tanto da pessoa que fica cuidando, quanto da pessoa que é cuidada. Então, tanto do cuidador quanto da pessoa cuidada. Vamos lá atrás de mais. Monique pedindo para fazer uma aula voltada para o serviço social nas escolas. Beleza, Monique? Vou anotar sua sugestão e quem sabe uma próxima a gente não faz. A Rayane colocou aqui, ótima explicação. Quitéria, parabéns, ótima aula. O Elton Ramos coloca. Sobre a adesão às políticas do SUAS, nos 12% de municípios que faltam, quem é o responsável em correr atrás disso? Poder Executivo Municipal, Secretaria de Assistência, quem seria? Bom, todo o processo de adesão ao SUAS é uma opção do município, né? Não é... Os municípios têm garantido o processo de autonomia em optar ou não por participar do Sistema Único de Assistência Social. A obrigação é do município, da Secretaria de Assistência Social, ou congênere. Geralmente, a gente tem tido uma queda no número de nomes de Secretaria de Assistência Social. A gente tem visto Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento, Secretaria de Assistência, Trabalho no Celular das Plantas, Secretaria de Direito, disso, daquilo, outro, mas não Secretaria de Assistência. E a gente ainda encontra, inclusive, Secretaria de Ação Social, o que é pior. Como eu já disse no começo da aula, a ação social é aquilo que qualquer pessoa pode fazer. A assistência social é uma política pública com financiamento público. Tá? Então, o município tem interesse em participar e entrar em contato para fazer a adesão. Eliane, de que forma pode ficar enfraquecida a oferta desses serviços? Da forma como está acontecendo agora. Agora, o governo federal ele tem feito repasses financeiros para os municípios a conta-gota. Isso enfraquece o processo de construção da política pública de assistência social, de uma forma geral, porque sem recurso público, ela deixa de ser uma política pública e ela passa a ser uma ação que qualquer pessoa pode executar. Então, esse é o perigo, né? É o perigo da gente trabalhar com a política pública e acabar não vendo isso sendo garantido por conta da ausência de financiamento público. A Sandra coloca, trabalha na proteção social básica, eu e minhas colegas de trabalho temos dificuldade de realizar o PAIF devido à falta de entendimento da coordenação, de acharem que a equipe principal, principalmente as AS, realizem o plantão social, como também os atendimentos relacionados aos programas sociais. Qual a sua visão sobre o cadastro único no CRAS? Não vejo problema de ter um ponto de atendimento para a população que vai em busca dos serviços do CRAS e acabam aproveitando que estão ali e sendo atendidos pelo cadastro único.
o que eu vejo como problemático é a gente só fazer isso, só fazer o atendimento ao cadastro único, só fazer as visitas de acompanhamento de condicionalidade do cadastro único. Note, o público do PAIF são pessoas que estão num processo de transferência de renda, seja BPC, seja Bolsa Família, seja algum processo de transferência de renda municipal. São pessoas que recebem benefícios eventuais. Então, esse é o público prioritário para a gente, porque se chegou para a gente nesse sentido de ter que ser beneficiário de um desses serviços, significa dizer que ele está num nível de vulnerabilidade que nos chama a atenção para a gente começar o trabalho de prevenção para evitar que essa vulnerabilidade acometa em uma violação de direito e o nível suba, né, média ou alta complexidade. Então, acho tranquilo ter uma equipe do cadastro único lá, mas se no município puder ter um assistente social específico para fazer o acompanhamento do cadastro único, melhor, porque assim a gente consegue executar de forma mais apropriada a principal função do CRAS, que é a execução do PAIF. O PAIF é o principal serviço da assistência social, portanto não existe CRAS sem PAIF. O CRAS ele é o responsável pela gestão da proteção social básica no território, logo, ele pode distribuir a execução de diversos serviços no território, mas o PAIF precisa acontecer dentro do CRAS. O máximo que pode acontecer é a ampliação da equipe com a oferta através de uma equipe volante, né? Aquela equipe que vai para as localidades mais longínquas para atender a população. Mas é extremamente importante a gente entender o papel do PAIF no processo de construção do fortalecimento da função protetiva das famílias, no processo de acompanhar, no processo de entender a realidade vivida pelas famílias, no processo de construção de alternativas para a superação das dificuldades, das demandas que são apresentadas pelas famílias. Beleza? Mas acho interessante, até porque muita gente conhece o cadastro único por conta da Bolsa Família e ainda não conhece o equipamento. Então, é mais uma forma da gente atrair público para dentro do equipamento e para a gente começar a trabalhar com essa população, ensinando mesmo o que é assistência, quais são os serviços que ele pode acessar dentro da assistência, como nós podemos ofertar os nossos serviços para ele, como eles podem se beneficiar com os nossos serviços. Acho interessante. Késia, ainda sobre o serviço em domicílio, acredito que ainda precisamos estudar e fortalecer esse serviço. Executar com equipe de referência, com certeza, irá prejudicar o andamento do PAIF. Em relação ao PAIF, qual é o seu entendimento sobre o acompanhamento familiar? Quantas famílias você acha que um técnico pode acompanhar? Inclusive, o CAD único dentro do CRAS melhora e D, pois garante acesso a usuários que possuem dificuldades de acesso, tendo em vista também que a entrada no SUAS perpassa pelo CAD único. Lembrando que essa função não pode prejudicar o atendimento, né? A Kézia acabou complementando minha resposta para a Sandra, mas referente ao acompanhamento familiar. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é acompanhamento familiar. Eu acho que o grande problema é as pessoas não saberem o que é acompanhamento familiar. Geralmente, o que eu tenho visto nos municípios que eu vou dar capacitação é o entendimento que eu acompanho todas as famílias que eu atendo. E isso não é verdade. Acompanhamento familiar é diferente de atendimento. Atendimento é aquilo que eu faço diariamente quando chega um usuário, quando chega uma família. Eu paro, acolho, ouço, encaminho, resolvo uma demanda existente, por exemplo, faço a concessão do benefício eventual, mas acompanhamento familiar é um processo consensual com a família, ou seja, nós entramos em acordo com a família de que nós vamos construir um planejamento para a gente e para a família. Não venham construir planos de acompanhamento só para a família. Nós temos responsabilidades, nós somos parceiros nesse processo, principalmente para eles entenderem o nosso comprometimento
com a mudança de vida deles e eles comprarem esse planejamento. O planejamento ele vai se pautar na demanda que precisa ser superada e vai se pautar nas capacidades, nas potencialidades que a família tenha para poder colocar em execução. Um exemplo de plano de acompanhamento. A gente pode sentar com a família e identificar que a família houve uma perda de emprego por um dos membros da família e isso colocou a família em situação de vulnerabilidade. A renda dessa pessoa era responsável pela manutenção, pelo sustento da família de uma forma geral. Recebe o Bolsa Família, mas só com o Bolsa Família não dá conta de suprir todas as suas necessidades. E acabou vindo até a gente para solicitar um benefício eventual de auxílio alimentação. Então, a gente fez a concessão do auxílio alimentação e convidamos a família para trabalhar dentro do acompanhamento familiar. O acompanhamento familiar pressupõe uma reunião quinzenal, mensal, mas com reuniões que possibilitem acompanhar o desenvolvimento. Então, nós acordamos com a família que nós iríamos nos encontrar 3 vezes nos próximos 3 meses. Identificamos dentro da família, durante o processo de construção do plano, do planejamento com a família, do plano de acompanhamento familiar, que a mulher, a esposa, a mãe daquela família tem dotes culinários bastante significativos e que pode ser uma ponte, um ponto de partida para a gente começar a construir alternativas à situação do desemprego. Então, negociamos com a família, identificamos as condições necessárias para que fosse possível e intermediamos com um curso de capacitação de apresentação, para apresentar melhor os doces, né? A gente tinha um curso que estava sendo fornecido pelo próprio município, né, o cadastro único, usando recursos do cadastro único, nós confeccionamos um curso voltado para a aparência dos produtos, né, de doces, salgados, como organizar, ornamentar para facilitar a venda. Partindo daí, incluímos a família nesse curso e ficamos fazendo acompanhamento nas reuniões de acompanhamento com aquela família para ver os resultados daquele curso. Então, nós tivemos uma ação, foi a articulação com o curso para a inserção e nós fomentamos na família o processo, o interesse de mudar essa situação. Essa é uma situação, é um exemplo, obviamente, eu acabei de tirar aqui esse exemplo aqui, mas é um exemplo que pode ser replicado, né? Porque quem cozinha bem pode vender comida, né? E pode ser a fonte de receita, a fonte de recursos financeiros para a manutenção dessa família. Jailda coloca, ótima colocação. Kézia coloca aqui palmas e identificando as potencialidades da família. Exatamente. Não tem como a gente construir um plano se a gente não conhecer a família. Tá? Então, a gente precisa verdadeiramente conhecer a família, porque a partir daí é que a gente vai encontrar os pontos que podem favorecer nesse processo de ultrapassagem das barreiras. Beleza? Elianeide colocando aqui, muito bom. Mais perguntas, mais perguntas. Eu acho que eu respondi todo mundo aqui. Mais perguntas? Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Eu vou aproveitar só antes de encerrar. Tá. Faltou complementar a pergunta, a resposta para a Kézia. Número de famílias em acompanhamento. Eu não consigo ter uma métrica para isso. Verdadeiramente, eu não consigo ter uma métrica para isso. Vai depender, por exemplo, do número de encontros e da periodicidade de encontros que você vai ter. Se a gente conseguir um encontro mensal com a família, acho que a gente consegue umas 20. Um técnico acompanha 20. Porque lembra que, para além do acompanhamento, a gente tem as outras demandas, né? Então, 20 significaria a gente fazer 4 reuniões com famílias em uma semana. Então, a gente teria uma semana para isso e teríamos 3 semanas
das 4 de trabalho para a gente fazer as outras atividades. Visita domiciliar, acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, tudo isso. Essa é uma sugestão pautado pelas ações coletivas, a Kézia aqui está colocando também, as reuniões, os grupos de pais, as ações comunitárias. Então, é como eu falei, é muito complicado para mensurar, né? Cada profissional tem um tempo, leva um tempo, tem uma dinâmica de trabalho, tem que ver qual é a carga horária de todo mundo, né? Eu estou colocando aqui 4 ao longo da semana, mas pode ser 5 ao longo de 4 dias, já que são 30 horas de trabalho do assistente social e tudo mais, né? Jailda, a ideia, a sugestão que eu dei aqui foi mais ou menos essa, 20 por técnico. Mas aí a gente tem que, obviamente, levar em consideração a dinâmica de cada um, né? O conhecimento que você vai ter da família, a disponibilidade da família para sentar, tudo isso conta na hora, mas eu acho que entre 15 e 20 daria para fazer. Ednalva coloca, e quando no município não existe CRAS? Ou CRES? Os técnicos do CRAS acabam deixando, de fato, o serviço do PAF atendendo demandas do CRES, principalmente no sistema judiciário, infelizmente. O sistema judiciário é um entrave para a gente, porque eles não sabem o que é a política de assistência social e eles demandam coisa que não é nossa responsabilidade. Então, você precisa sentar com o judiciário, fazer uma reunião com o judiciário e apresentar quais são as demandas que são atendidas dentro da política de assistência social. Respaldada com as resoluções do Conselho Nacional de Assistência, respaldada com algumas formulações, como, por exemplo, aquela cartilha conjunta do Cefes e do Conselho Federal de Psicologia, que fala sobre o fazer do assistente social e do psicólogo na assistência social. Isso é extremamente importante, porque a gente mostra para ele o que é que está regulamentado para a gente, né? E aí, nesse debate, a gente evita de fazer esse trabalho do judiciário, que não é um trabalho nosso. Com relação à questão do PAEF, quando há demanda para a PAEF, é extremamente importante que a equipe de gestão faça a contratação de uma equipe que pode ficar trabalhando no CRAS, mas que vai atender ao CRES. Não dá, é humanamente impossível a gente trabalhar prevenção e remediação ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então, quando cai nessa jogada, a gente acaba prejudicando a gente e prejudicando os nossos usuários, porque o nosso atendimento acaba sendo deficitário, acaba sendo comprometido, né? Aquela velha história, gato com 2 sentidos não pega rato. O trabalho da proteção social especial é bem complicado, assim como o do PAIF, da básica, é bem complicado, né? Trabalhar prevenção num país em que prefere tomar um remédio depois que está doente do que fazer tratamento antes, né, fazer atividade física antes, é muito complicado, né? Trabalhar com prevenção verdadeiramente é muito complicado. Como eu falei, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez aqui minha tela para falar bem rapidinho aqui sobre o Simpósio Brasileiro de Assistência Social Online. O site é o SBAS, eu vou colocar inclusive aqui www.sbas.com.br. Esse site é o site onde você pode fazer sua inscrição. Qual é a ideia da inscrição, né? O Simpósio Brasileiro de Assistência Social, ele reuniu diversos palestrantes, dos mais renomados. Então, a gente fez uma palestra envolvendo ex-ministra, ex-secretária nacional, ex-diretora nacional da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial, dos benefícios socioassistenciais. Então, foram 2 dias de bastante palestras, foram 10 palestras, e essas palestras elas estão disponíveis para vocês nesse site. Então, vocês entram no site, vocês podem fazer as inscrições. Aqui está o contexto das palestras. A gente teve a construção da sociedade com Maria Luísa
Risotti, ex-secretária nacional. História da Política de Assistência Social com Itanamara Guedes, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social aqui de Sergipe. Concepção da Política de Assistência Social da LOAS ao SUAS, 2013 e 2015, com Márcia Lopes, ex-ministra. Concepção de Proteção Social Básica com Léa Braga, ex-diretora da Proteção Social Básica do MDS. Concepção de Proteção Social Especial com Thelma Maranhão, ex-diretora de Proteção Social Especial do MDS. Concepção de Gestão do SUAS com Jucimere Isolda, que é atualmente responsável pela assessoria do FONSES, que é o Fórum de Gestores Estaduais. A Kézia está perguntando se foi Maceió. Foi Maceió, sim, Kézia. Contamos com a presença de Rosângela Paz, que é professora doutora da PUC São Paulo, falando sobre a perspectiva do controle social. A concepção de vigilância socioassistencial comigo, concepção dos benefícios socioassistenciais com Ana Lígia Gomes, que é ex-secretária nacional também, gestão orçamentária e financeira do SUS, comigo. O valor de inscrição de investimento está R$ 147,00, você pode dividir em até 12 vezes de R$ 14,76, e você vai contar com um certificado de 20 horas. Como bônus, a gente está ofertando os 3 últimos simpósios, né? Os 3 simpósios anteriores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Para cada um deles, você também vai receber um certificado com 20 horas. Então, vai totalizar, né, os 4 certificados vão totalizar 80 horas que podem ser utilizadas como horas complementares, que podem ser utilizadas no trabalho, em processo de seleção de emprego e tudo mais. Beleza? Como eu falei, o site é esse que está aí na descrição, vocês podem fazer a inscrição. A plataforma, ela é uma plataforma que muito fácil acesso. Ao se inscrever, você já vai receber todas as informações no e-mail que você cadastrar para acessar. Então, você vai logar com seu login e senha e vai poder assistir a todas essas palestras e receber certificado por todas elas. Beleza? Bom, deixa eu só parar de compartilhar para voltar aqui para a tela. Agradecer muito, muito, muito a atenção de todas vocês aqui na nossa aula, todos e todas aqui na nossa aula. E a gente se vê, para quem quiser, na próxima terça-feira. A gente vai falar na terça-feira sobre o tema da Conferência Democrática de Assistência Social, que é assistência social, 2 pontos. Direito do povo, com financiamento público e participação social. Beleza? E aí eu vou abordar um pouco desse tema na próxima terça-feira. Terça-feira agora é mais conhecido como dia 27, daqui a 2 dias. Beleza? Valeu, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau.